Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui novamente para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, dessa vez na lição de número 11 da classe adultos, né, nesse primeiro trimestre de 2021. Fica comigo até o final porque nosso propósito aqui não é dar uma aula completamente desenvolvida, mas trazer dicas importantes e direcionamento para a sua reflexão sobre a lição ser mais enxuta, objetiva, agregar primeiro aquilo que é mais importante e depois ir acrescentando com aquilo que pode servir de auxílio para a sua reflexão, seja você aluno, seja você professor. Então a gente vai para a tela do meu computador agora e vamos iniciar esse plano de estudo, ok? Então eu já estou aqui na tela do meu computador e nós vamos iniciar essa importante aula, que é a de número 11, compromissados com a evangelização. Então, o tema geral desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, ok? Nós já estamos quase no final, né? Faltando com essas 3 lições para terminar essa revista, então muito importante esse tema, que na verdade nós vamos entender pela lição, que é um tema da vivência nossa do dia a dia, e não de algo que é feito esporadicamente, ok? Então, se você gostar, você pode dar o seu like, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal. Esse material que eu uso aqui para os slides, para essa apresentação, ele fica disponível para você utilizar, repassar para outras pessoas, modificar, fazer o que você precisar para a sua aula ser nota 10, tá bom? Então, os objetivos específicos para essa lição são: mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais; 2, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos; e 3, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então, toda a lição vai girar em torno desses objetivos específicos, muito claros e muito pontuais dentro daquilo que o comentarista quer nos instruir, tá bom? Então, a gente tem como textuário dessa lição: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1:16. E a verdade prática: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Olha que interessante essa frase, muito, muito interessante, combina com o que Paulo escreve aos Romanos 1:16, né? Não envergonhe do Evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque a salvação vem dos judeus e é oferecida primeiramente a eles, e depois do grego, porque Paulo está no Império Romano, mas a cultura que predomina, a língua, a sabedoria é a grega. E quando ele fala judeu e grego, ele está colocando todos os seres humanos dentro dessa estrutura, citando esses 2 povos importantíssimos. E a verdade prática, onde ele nos diz que o compromisso do Evangelho faz com que nós sejamos servos de todos. De todos. Por quê? Porque trabalhamos em favor de cada ser humano. E aí a gente tem como leitura bíblica Marcos capítulo 1, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20, que é justamente a grande comissão de Jesus, o comissionamento dos seus discípulos para pregarem o Evangelho. Você pode pausar aqui e fazer a sua leitura. A introdução diz o seguinte: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância de evangelização e da obra missionária.
Então, o primeiro tópico é evangelização como prioridade. Segundo, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro, evangelização local e transcultural, tá? E aqui você divide a lição, como toda ela está falando sobre a evangelização, eu achei por bem dividi-la por igual. Não coloquei aqui o tempo, que poderia ser, no caso, de 23 minutos aproximadamente para cada tópico, tá? Dando um total de 70, que é o que a gente utiliza na maior parte das salas de aula de escola dominical. Em alguns casos, você vai priorizar, de acordo com a sua classe, um ponto a mais, outro a menos, mas você fazendo essa distribuição, você já consegue também utilizar melhor o tempo, saber onde você vai gastar mais tempo e onde você vai gastar menos, assim, otimizando, dando mais tempo a uma parte e menos tempo a outra, ok? E aí, o primeiro tópico, evangelização como prioridade. O evangelho. Essas palavras vêm de duas palavras gregas. Advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Então, o jeito mais fácil de explicar evangelho aqui é boas novas, a boa notícia da palavra de Deus. Evangelion, né, do grego evangelion, que é justamente trazer as boas novas, é emprestada do grego, mas a palavra ganha uma conotação cristã no Novo Testamento e tem o sentido de justamente dar a boa notícia da salvação que Deus tem para todos nós. E o versículo que o comentarista coloca aqui como mais importante é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí no ponto 2, o único Salvador do mundo. Então você tem as boas notícias e você tem a fonte dessa notícia, né? Você tem o conteúdo dessa notícia, que é o único Salvador do mundo. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 3:23, 5 e 12. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos 4 e 12, na pregação profunda do apóstolo Pedro, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que nos traz salvação. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou: o campo é o mundo. Mateus 13 e 38. Então você tem aqui já uma combinação interessante. No primeiro, o Evangelho, que significa boas novas, ou seja, boas palavras, notícia boa. E o conteúdo desse Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, que no início do Novo Testamento ele é tanto aquele que proclama, como ele é a mensagem proclamada. Então aqui você tem a combinação desses dois pontos importantes. E terceiro, uma agência legítima. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas, Atos 8 e 4. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, Romanos 1,16, que é o texto que nós lemos no texto áureo, tá? O tópico 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal, que nossos pais nos legaram, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Então é importante aqui, muitas pessoas podem não entender o posicionamento aqui do comentarista. Ele quer ressaltar justamente que nós não precisamos de uma palavra final
de um teólogo, de uma escola teológica, para dar ênfase às Escrituras. A ênfase das Escrituras está nela mesma, e é assim que nós recebemos dos nossos primeiros pastores, líderes que trouxeram essa mensagem. Então é nesse sentido, não é no sentido de desprezar os reformadores ou dizer que aquilo que eles fizeram não é importante, não, mas apenas ressaltar que, em última análise, é a Escritura que precisa ter autoridade, não a interpretação pessoal de A ou de B. É bem verdade que toda vez que nós nos empenhamos a entender as Escrituras, nós acabamos por trazer uma interpretação que pode, vez por outra, ser entendida por um grupo de pessoas dessa forma e por outro não. E não achar, por exemplo, um respaldo claro nas Escrituras. E aí o que a gente faz? Fica com a simplicidade do texto e o aceita como ele está. Então é apenas nesse sentido que ele faz esse contraponto para dizer que a última palavra não é de um teólogo reformador ou de um teólogo contemporâneo nosso, mas da própria Escritura, ok? E aí eu coloquei o ponto 2 separado porque ele está dividido em duas partes, tá? Então, por quem Jesus morreu? Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras, expiação limitada e expiação ilimitada. Então é importante aqui você fazer as duas leituras, pelo menos o meu entendimento é esse, antes de explicar para os alunos, tá? Primeiro, a expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de Timóteo 2:4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes, tá? E aí não está num texto assim, todos os homens crentes, está todos os homens. E às vezes alguém traz assim, mas a palavra todos não pode não significar todos, mas significar muitos. É meio complexo também do ponto de vista da gramática também, ok? E a B, a expiação ilimitada, que é o oposto da limitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então, se você olhar para o texto de uma forma simples e objetiva, o texto bíblico diz isso, que Jesus morreu em favor de toda a humanidade, em favor de todos os seres humanos, e não em favor de um grupo específico, porque o texto é claro dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, pode até parecer simples, mas a minha sugestão é que, se você quiser entender melhor esse assunto, você faça uma pesquisa mais profunda, porque à medida que você vai lendo os textos referenciais, você vai vendo que vai surgindo questões importantes que a gente tem dificuldade de interpretar. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que Deus vos vivificou estando vós mortos em delitos e pecado. Ou seja, primeiro ele deu vida para você, para depois você reagir em favor dele. Ou seja, o morto, ele não tem condição de responder. Se você falar com um defunto, ele não vai te oferecer uma resposta. E é isso que o texto está dizendo. Ele vos vivificou estando vós mortos. Então, primeiro ele deu vida para você, para que você pudesse responder ao Evangelho. E aí os teólogos da expiação limitada vão dizer que justamente você responde porque primeiro ele te deu vida. E aí, nesse sentido, então, Jesus morre por um grupo pequeno de pessoas porque é o grupo que responde favoravelmente ao Evangelho. E a expiação ilimitada, ela vai dizer, não, Jesus morre por todos e as pessoas fazem as suas escolhas. Elas aceitam a Jesus como Salvador, elas entregam a sua vida a Jesus. E o mesmo grupo que acredita na expiação ilimitada e que assim o vê nas Escrituras, e assim é o que nós vemos,
não vão tirar aqui o agir de Deus nesse processo. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que mostra que nós somos pecadores e nos chama à presença do Senhor. Mas a nossa posição é de que a pessoa ela pode resistir a esse chamado. Então fica essa briga que vai se ampliando e sem fim entre essas duas correntes. Não, responde porque Deus faz responder. E o outro, não, responde porque foi estimulado, mas tem a opção de não fazê-lo. E aí a minha dica para você é que em sala de aula não estique esse assunto, porque você vai acabar não falando de evangelização e vai ficar preso numa questão que, em última análise, ela não vai influenciar a vida de ninguém, no sentido prático. Porque o que as Escrituras, e mais particularmente o Novo Testamento, esperam de cada um de nós, é que nós sigamos a Jesus. E seguir a Jesus não é só olhar o que está escrito na Escritura e acreditar. É seguir os passos de Jesus. É procurar viver uma vida modelada em Cristo, exalando ou expressando o fruto do Espírito e fugindo das obras da carne. Então é uma coisa muito dinâmica e presente e do dia a dia. E essa discussão não, ela é uma discussão mais acadêmica, porque no final das contas não importa, tudo bem, ainda que eu diga não é, ou diga que é dessa forma para qualquer uma das duas correntes, no final o que vale é a maneira como eu estou me comportando na presença do Senhor, ou seja, expressando o evangelho por palavras e por comportamento. E aí fica essa questão para vocês debaterem, tá bom? E no 3, evangelização local e transcultural. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Então é muito interessante aqui que a questão de evangelização, e nós que somos pentecostais, nos acostumamos bastante à evangelização da entrega de folhetos, por exemplo, né? Quase toda a igreja pentecostal tem esse costume de ir de porta em porta, pelas ruas, entregando folhetos nos portões e dizendo Jesus te ama e tendo a oportunidade de fazer uma oração pela pessoa e tal. Então a gente ficou muito com esse modelo na nossa mente, que é um modelo muito bom porque ele é um modelo face a face com a pessoa. Mas a verdade é que a gente evangeliza de várias formas, mas principalmente com o nosso comportamento e com as nossas palavras, mas mais principalmente com o nosso comportamento. Como as pessoas nos veem, né? Como os nossos vizinhos nos veem, como as pessoas no nosso trabalho nos veem, na faculdade. É o comportamento que fala mais do que as palavras. Então, a forma de evangelizar, ela acontece naturalmente quando a gente segue a Jesus, porque as pessoas olham para nós e falam, esse é um verdadeiro seguidor de Cristo. E quando nós temos a oportunidade de falar dele, a nossa palavra também é carregada de mais autoridade, porque o nosso comportamento, ele testifica das palavras que estamos dizendo. Então isso é muito importante e é uma coisa para ser pensada em sala de aula, porque seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja com seus familiares, com seus amigos ou em qualquer outro lugar, o que sempre vai valer é a maneira como você se comporta, no sentido da evangelização. Posso expressar ela com palavras para uma pessoa e o Espírito Santo agir poderosamente nesse sentido quando se trata de uma pessoa desconhecida. Mas quando se trata da nossa igreja local e da nossa comunidade na qual nós estamos inseridos, as pessoas nos conhecem ou passarão a nos conhecer. E aí, vendo com frequência o nosso comportamento, poderão também assim fazer uma avaliação do tipo de evangelho que nós estamos pregando. Então, todas essas coisas são importantes para essa discussão sobre a evangelização. E o 2, as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Então isso é muito importante, porque falar disso é importante, porque o aprendizado que a gente tem com o missionário, ele pode ser aplicado também no nosso local de trabalho. Por quê?
muitas vezes a gente é carregado de preconceitos e de julgamentos em relação às pessoas, pela maneira delas se vestirem ou se comportarem, fazendo como que uma destruição de aspectos culturais para que a mensagem que nós recebemos às vezes dos nossos pastores ou de outras pessoas, ela pareça ter uma autoridade maior ou uma consistência maior quando se substitui a cultura que a pessoa já tem por um modelo que nós carregamos. E nem sempre há necessidade de fazer isso. Às vezes a gente está tirando algo que é essencial à pessoa e considerando que aquilo afeta o evangelho. E aí o missionário vai para uma cultura diferente e lá naquela cultura é completamente normal se fazer aquilo que aqui foi proibido, com justificativa de que o evangelho, por exemplo, proíbe. E lá onde o missionário está trabalhando, ele estuda a cultura e vê que aquilo faz parte não de algo pecaminoso, mas de um modelo já presente naquela localidade, e é uma força cultural que não tem nada a ver com malignidade ou coisas desse tipo. Por exemplo, etnias ou povos que gostam de dançar, por exemplo, na África tem muitas tribos que dançam em suas festividades e que trouxeram isso também para o ambiente cristão quando aceitaram a Cristo. E a Bíblia não é contrária a isso, porque o berço da nossa cultura judaico-cristã é todo costurado ao longo da história por um povo que celebrava Deus com dança também. O próprio Davi, o rei Davi bailou, diz o texto, quando ele achou a arca. E ele se alegrou, ele ficou muito feliz e começou a dançar. E a sua esposa, vendo aquela cena, se escandalizou e repreendeu. E ele ficou triste com aquela situação, falou: estava me alegrando porque a arca foi achada. E ele não lançou nenhuma maldição sobre ela, mas o próprio Deus cerrou a madre dela e ela não pôde ter filho. Então tem que tomar cuidado na hora de correlacionar as coisas para não cometer algo que decepe, né, um aspecto cultural importante nosso, com justificativa de que aquilo é nocivo às Escrituras, quando as Escrituras trazem fatos e exemplos daquilo que está sendo negado ali ou rejeitado. Então é complexo, mas é importante de se dizer porque nós precisamos entender. Então, para nós, o aprendizado sobre o missionário é importante nesse sentido, da absorção da cultura que não é nossa, que nos traz inteligência também para lidar com pessoas, inteligência que muitas vezes falta no nosso meio. Um detalhe que eu deixei de falar no ponto 1 é sobre a questão das obras sociais. Aí fala assim, a evangelização é acompanhada por obras sociais. Muitos crentes querem negar essa realidade da evangelização, falando que nós temos que trazer as pessoas para a presença de Deus, para elas serem tratadas na sua espiritualidade, quando na verdade nós somos seres integrais, precisam ser tratados como um todo, e as pessoas precisam disso. Você está evangelizando uma comunidade pobre, se puder, se tiver condições, já faça uma arrecadação e leve mantimentos para lá já no dia que for evangelizar. Aquilo vai ser impactante também. Já traz, já faz a distribuição, já faz um culto ao ar livre na porta da comunidade, já para mostrar que a gente tem esse cuidado com os nossos domésticos da fé e teremos também com aquelas pessoas que estão necessitadas. Senão não tem muito valor aquilo que a gente está falando. O Senhor Jesus demonstrou isso durante seu ministério, multiplicando os pães e os peixes para aquelas pessoas necessitadas, realizando outras grandes obras nesse sentido. Então, é importante que a assistência social esteja acompanhando a evangelização. E aí, no ponto 3, o desafio de hoje. Disse Jesus, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade, nem a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, pregar em todos os lugares, durante todo o tempo, até o dia em que Deus nos chame, ou o dia em que Jesus retorne a esse mundo,
nos leve para si, estabeleça o seu reino milenar. Nós estamos no período do ano aceitável do Senhor, no período da graça, em que nós precisamos, de todas as formas, em todos os momentos, falar as boas novas de Cristo. Espero ter ajudado você, apenas no sentido de contribuir para você expandir o pensamento sobre a lição, e a conclusão diz o seguinte: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponíveis a todos os povos, mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Então, é importante ressaltar aqui que toda a mensagem de salvação, a mensagem da pregação bíblica, ela tem a Cristo como centro dessa mensagem. E isso não pode ser modificado. Ele não é parte, ou ele não é uma opção entre várias opções no mundo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que ser através de Cristo, e ele pagou todo o preço por isso, para ser o nosso mediador para com o Pai, intercedendo por todos nós. Então, que você pense sobre isso, reflita, absorva e transmita à sua classe, aos seus alunos, e todos possam receber essa grande bênção da palavra de Deus, ok? Eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Desejo a você uma excelente aula. Orem por mim, eu vou orar por vocês também, para que nós possamos logo retornar às nossas salas de aula num clima normal, né? Num ambiente onde todos podem frequentar, livre de pandemia, e podermos aprender mais e mais a palavra de Deus. Mas graças a Ele, porque temos a oportunidade de fazer isso de forma online, de forma digital, é compartilhar conhecimento, aprender e ensinar. Deus abençoe a sua vida. Se Ele quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!